Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Comente de qual cidade você está assistindo e fique comigo até o final, porque esta história não começa com uma traição descoberta, mas com uma assinatura. Na manhã em que meu casamento terminou, eu saí do fórum acreditando que finalmente estava livre para viver tudo o que merecia. Meu nome é Lívia Azevedo. Quando terminamos de assinar os documentos do divórcio no Fórum Civil de Curitiba, Caio permaneceu sentado por alguns segundos, lendo as últimas páginas. Naquele dia, porém, olhei para aquelas mãos como se fossem a prova de que ele nunca havia evoluído. Guardei minha cópia do acordo, coloquei a bolsa no ombro e disse: "Acabou, Caio. Espero que agora você encontre alguém satisfeita com essa vida pequena que escolheu." Eu esperava que ele discutisse, implorasse ou perguntasse como eu podia abandonar tantos anos de casamento. Caio apenas fechou a pasta, guardou a caneta e ergueu os olhos. Havia uma serenidade que me irritou. "Você está certa, Lívia", respondeu. "Hoje nós dois começamos outra vida. Só não será da maneira que você está imaginando." Interpretei aquela tranquilidade como orgulho ferido. Do lado de fora, Renato Salles me esperava perto da escadaria. Vestia um terno claro perfeitamente ajustado, sapatos brilhantes e um relógio caro. Ele prometera viagens, restaurantes exclusivos, investimentos e uma sociedade milionária. Dizia que, ao lado dele, eu finalmente deixaria de ser a esposa de um homem sem ambição. Caminhei em sua direção, mas antes de chegar até ele olhei novamente para Caio. Minha arrogância, porém, falou mais alto. "Agora você pode continuar com suas pequenas reformas e sua caminhonete velha sem alguém cobrando que cresça", falei. "Espero que você encontre o que acredita estar procurando, Lívia, e que consiga reconhecer quando o encontrar." Virei as costas antes que ele terminasse. Foi então que um Mercedes-Maybach preto parou diante do fórum, conduzido por um motorista uniformizado. Reconheci Otávio Montenegro, tio de Caio. Otávio caminhou diretamente até Caio e o abraçou. "A promessa feita ao seu pai está cumprida", declarou. "O período terminou nesta manhã. A partir de hoje, você assume oficialmente a presidência e o controle do Grupo Montenegro." Senti o chão desaparecer sob meus pés. O Grupo Montenegro era um dos maiores conglomerados privados do sul do Brasil, com empresas de construção, hotelaria, desenvolvimento urbano e restauração de edifícios históricos. Eu havia participado de lançamentos em prédios construídos pelo grupo, recebido clientes em seus hotéis e lido notícias sobre seus projetos. Mesmo assim, nunca liguei aquele império ao homem que dormia ao meu lado. "Ele é daquele Grupo Montenegro?", perguntou em voz baixa. Não consegui responder. Antes de entrar, Caio olhou em nossa direção. Não sorriu, não levantou o queixo e não tentou nos humilhar. O Maybach partiu pelas ruas do centro cívico, deixando Renato e eu parados diante do fórum. "Você nunca me contou que ele era herdeiro dessa fortuna?" Seu tom não demonstrava preocupação comigo. Demonstrava irritação por ter descoberto tarde demais. "Eu não sabia", respondi. "Você foi casada durante 14 anos e nunca perguntou nada." Não respondi. Naquele instante, comecei a desconfiar de que a vida prometida por Renato dependia mais do patrimônio de Caio do que do amor que ele dizia sentir por mim. Conheci Caio quando eu tinha 26 anos e trabalhava como assistente em uma pequena imobiliária. Ele chegou para avaliar uma casa antiga usando botas cobertas de poeira, uma camisa com as mangas dobradas e uma trena presa ao cinto. Pensei que fosse apenas um encarregado de obras. Durante a vistoria, explicou rachaduras, infiltrações e problemas na fundação, mas falou também sobre a história do imóvel. Caio ofereceu-se para me levar de volta ao escritório. Entramos em uma caminhonete antiga que cheirava a madeira, ferramentas e café. Disse apenas que trabalhava com construção e restauração, que o pai havia morrido alguns meses antes e que queria criar projetos capazes de durar mais do que ele próprio. Começamos a nos encontrar. Caio não falava para impressionar. Fazia perguntas, escutava com atenção e se lembrava de detalhes que eu mesma esquecia ter mencionado. Quando contei que sonhava em trabalhar com imóveis de alto padrão, ele me incentivou a estudar e pagou parte do curso com o dinheiro que ganhava em seus projetos. Casamo-nos 2 anos depois, numa cerimônia simples. Estavam presentes sua irmã, Bianca, seu tio Otávio e alguns parentes próximos. Eu estava apaixonada e acreditava que construiríamos nossa vida com trabalho. Nos primeiros anos, eu visitava suas obras levando café e pão de queijo. Sentava-me na carroceria da caminhonete e observava enquanto ele trabalhava ao lado de pedreiros, eletricistas e carpinteiros.
Eu tocava seus dedos machucados e dizia: quando você estiver comandando uma empresa enorme, vai olhar para essas mãos e lembrar de onde começou. Caio sorria de um jeito estranho, mas não respondia. Após a morte do pai, parte das ações da família havia sido colocada numa estrutura de sucessão administrada por Otávio e supervisionada juridicamente por Bianca. O testamento estabelecia que Caio só assumiria o controle do grupo depois de completar 14 anos construindo uma carreira independente, sem usar o dinheiro, a influência ou os contratos da família. Durante esse período, ele viveria apenas do que ganhasse com seus próprios projetos. Segundo me explicou muito tempo depois, não queria transformar nosso casamento num teste nem fingir pobreza. Queria viver como o homem que havia escolhido ser, sem permitir que o sobrenome determinasse o modo como as pessoas o tratavam. Eu amava Caio pela atenção, pela lealdade e pela paz que sentia ao seu lado. Ele acordava antes de mim para preparar café, deixava bilhetes quando saía cedo e nunca tratava meus sonhos como caprichos. Quando perdi uma venda importante e pensei em desistir, passou a noite ouvindo minhas reclamações e depois ajudou-me a organizar uma nova estratégia. Ele nunca tentou diminuir minha carreira. O problema começou quando consegui uma vaga numa imobiliária especializada em apartamentos de luxo no Batel. Naquele ambiente, as pessoas se avaliavam pelo endereço, pelo carro, pela roupa e pelos nomes que podiam mencionar durante uma conversa. No início, considerei tudo superficial, mas logo passei a gostar da atenção. Eu voltava para casa depois de passar horas entre roupas caras e conversas sobre viagens internacionais, e encontrava Caio na cozinha, usando uma camiseta manchada de tinta enquanto preparava o jantar. Em vez de agradecer por ele estar me esperando, eu reclamava da caminhonete estacionada diante dos restaurantes. Comprou 2 ternos, trocou as botas por sapatos em algumas ocasiões e passou a cuidar mais da aparência quando me acompanhava. Uma noite, antes de um evento, ele apareceu usando um terno cinza e uma gravata que eu mesma havia escolhido. Em vez de elogiá-lo, perguntei por que não havia cortado o cabelo. Quando ele começou a evitar meus encontros profissionais para não me constranger, interpretei sua ausência como prova de que não pertencia ao meu novo mundo. A primeira humilhação pública aconteceu durante um jantar num hotel do bairro Água Verde. Caio estava a poucos metros, conversando com o arquiteto sobre a recuperação de um prédio antigo. Eu poderia ter dito que ele administrava equipes, desenvolvia projetos e possuía um conhecimento raro sobre restauração. Em vez disso, ri e respondi: ele trabalha em obras pequenas. Gosta dessas coisas manuais e nunca se interessou muito por negócios maiores. Algumas pessoas sorriram. No carro, perguntei por que estava tão calado. Ele respondeu: estou tentando entender se você realmente acredita no que disse ou se só queria impressionar aquelas pessoas. Eu deveria ter pedido desculpas. Disse que estávamos crescendo em direções diferentes e que eu estava cansada de justificar sua falta de progresso para meus colegas. Perguntou se eu ainda me sentia feliz no casamento e se havia alguma coisa que poderíamos mudar. Eu disse que o problema era a falta de ambição dele. Ele respondeu que trabalhava 12 horas por dia e administrava 3 equipes. Eu disse que aquilo não era o tipo de sucesso que eu queria. Então que tipo de sucesso você quer? Perguntou. Queria entrar em ambientes onde todos percebessem que eu havia vencido. Renato Salles surgiu poucas semanas depois. Na terceira, perguntou por que meu marido raramente me acompanhava. Contei que Caio trabalhava com reformas e não se interessava por ambientes sofisticados. Renato balançou a cabeça e disse: alguns homens tentam diminuir a esposa quando percebem que ela é mais ambiciosa do que eles. A frase era falsa, mas alimentou exatamente o ressentimento que eu já carregava. Começamos a trocar mensagens sobre negócios. Eu dizia a mim mesma que Caio havia desistido do casamento, mas era uma mentira conveniente. Ele ainda preparava meu café, perguntava como tinha sido meu dia e sugeria viagens que eu sempre adiava. Inventei uma reunião e cancelei na última hora porque Renato me convidará para um jantar com investidores. Naquela noite, enquanto Renato falava sobre apartamentos em Miami e hotéis em Lisboa, senti orgulho de estar ao lado dele. O problema nunca foi que Caio tivesse parado de lutar por nós. Eu é que havia começado a interpretar cada gesto de amor como algo sem importância. A traição aconteceu durante uma viagem profissional a Florianópolis. Renato reservou uma suíte com vista para o mar e disse que precisava apresentar detalhes de um investimento. Quando entrei, encontrei 2 taças sobre a mesa e percebi imediatamente o que pretendia. Eu poderia ter ido embora ou ligado para Caio,
confessado que estava confusa e pedido ajuda para salvar nosso casamento. Em vez disso, fechei a porta. Na manhã seguinte, senti culpa, mas não tive coragem de confessar. Renato, porém, transformou minha culpa numa falsa sensação de liberdade. Voltei para Curitiba carregando presentes, mentiras e uma euforia que durou poucos dias. Caio percebeu que algo havia mudado. Eu deixava o telefone virado para baixo, apagava mensagens, alterava senhas e inventava reuniões noturnas. Renato e eu nos encontrávamos em hotéis, apartamentos alugados e restaurantes afastados. Renato dizia que meu conhecimento do mercado e seus contatos seriam suficientes para construir um império. Ao mesmo tempo, fazia perguntas sobre a família Montenegro, os terrenos visitados por Caio e as pastas guardadas em seu escritório. Na verdade, procurava descobrir se meu casamento podia lhe dar acesso a alguma fortuna. A primeira vez que desconfiei de suas intenções foi quando ele perguntou em que regime de bens eu havia me casado. Renato ficou calado por alguns segundos e depois perguntou se Caio possuía ações, heranças ou imóveis em nome de terceiros. Achei a pergunta estranha, mas ele disse que precisava entender minha situação antes de planejarmos uma empresa juntos. Caio confirmou a traição numa noite em que deixei o celular sobre a cama enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma mensagem enviada por Renato. Amanhã, no mesmo hotel? Você disse que seu marido vai passar a noite na obra. Caio não precisou abrir a conversa. Mais tarde, ligou para Bianca e disse: Lívia escolheu outro caminho. Preciso descobrir se isso ameaça somente nosso casamento ou também a empresa. Bianca iniciou uma investigação legal e discreta. Descobriu que Renato acumulava dívidas, respondia a processos de antigos investidores e administrava empresas registradas em nomes de terceiros. Ele havia se aproximado de mim porque sabia que o sobrenome Montenegro estava relacionado a um grande patrimônio, mas desconhecia a posição exata de Caio. Por isso perguntava insistentemente sobre documentos e heranças. Incentivada por ele, comecei a vasculhar o escritório do meu marido. Depois passei a abrir gavetas quando Caio saía. Uma noite, encontrei uma pasta sobre possíveis aquisições de terrenos na região metropolitana. Fotografei algumas páginas e enviei tudo a Renato. Eu não compreendia o material e não percebi que se tratava de um estudo técnico preliminar, rejeitado por causa de problemas de solo, acesso e licenciamento. Renato removeu os avisos, alterou páginas, acrescentou logotipos e apresentou o material a investidores como se fosse a prova de que o Grupo Montenegro construiria um enorme complexo naquela região. Caio não criou a fraude, não entregou o relatório a Renato e não incentivou qualquer investimento. A partir daquele momento, deixou de tentar salvar nossa relação e concentrou-se em proteger a empresa e os funcionários. Bianca reuniu registros de transferências, contratos, mensagens e apresentações feitas por Renato. Numa noite, perguntou diretamente se havia outra pessoa. Olhei nos olhos dele e respondi que não. Disse que estava apenas cansada e que a pressão no trabalho me deixava distante. Hoje sei que aquela mentira encerrou o que ainda restava de esperança. Algumas semanas depois, pedi o divórcio. Caio não tentou impedir. Solicitou apenas que cada um permanecesse com os bens adquiridos individualmente e que vendêssemos nossa casa, dividindo o valor conforme o acordo matrimonial. Havíamos nos casado pelo regime de separação convencional de bens, uma decisão sugerida pelos advogados da família antes da cerimônia. O patrimônio do Grupo Montenegro, além de ser anterior ao casamento, permanecia dentro da estrutura sucessória e nunca havia sido usado para pagar nossas despesas. Renato ficou furioso quando expliquei que eu receberia apenas minha parte da casa, meu carro, minhas economias e alguns investimentos pessoais. Você viveu com ele durante 14 anos e vai sair só com isso? Perguntou. Tentei defender o acordo, dizendo que era justo. Renato insistiu que Caio escondia dinheiro e sugeriu que eu o acusasse de ocultação de patrimônio. Pressionada por Renato, solicitei uma verificação. Caio entregou extratos, declarações e contratos. Tudo estava regular. Renato garantiu que não se importava com o resultado. Disse que me amava e que construiríamos nossa própria fortuna. Eu acreditei porque precisava acreditar. Se admitisse que Renato estava interessado no dinheiro de Caio, teria de reconhecer que destruí meu casamento por uma mentira. Na véspera da assinatura do divórcio, Caio preparou o último jantar em nossa casa. Quando cheguei, a mesa estava posta. Por que fez isso? Perguntei. Porque esta é a última noite em que ainda somos uma família no papel, respondeu.
Respondi que precisava de um homem disposto a crescer, viajar e correr riscos. Disse que estava cansada de esperar que ele se tornasse alguém. Durante todos esses anos, você nunca quis saber por que meu tio administrava empresas tão grandes, por que Bianca cuidava de contratos importantes ou por que os documentos de meu pai permaneciam protegidos. Dei de ombros. Sua família nunca fez parte da nossa vida. Ele assentiu lentamente. Não, Lívia. Você decidiu que não fazia. Sempre que tentei falar sobre meu pai ou sobre minhas responsabilidades futuras, você mudava de assunto porque achava tudo entediante. Levantou-se, levou as xícaras para a pia e acrescentou. Amanhã você vai descobrir algumas coisas. Quando isso acontecer, tente se lembrar de que não foi a falta de oportunidades que impediu você de me conhecer. Na manhã seguinte, assinamos o divórcio. Depois, diante do fórum, Otávio apareceu no Maybach e anunciou que Caio assumiria o Grupo Montenegro. Aquela chegada havia sido planejada, mas não apenas para me atingir. Caio sabia que Renato estaria esperando e queria observar sua reação ao descobrir que a fortuna existia, mas que eu não teria acesso a ela. Renato, por outro lado, queria saber se eu poderia anular o acordo, exigir participação ou acusar Caio de ter escondido a herança. Quando expliquei que não existia fundamento jurídico, ele bateu a mão sobre a mesa. Você foi casada com um bilionário e saiu com metade de uma casa. Naquele instante, ficou evidente que não lamentava minha perda. Mesmo assim, continuei ao lado dele, porque precisava provar que não destruíra meu casamento por uma ilusão. Renato disse que ainda poderíamos prosperar com a incorporadora planejada. Afirmou que precisava de capital para concluir a compra dos terrenos mencionados nos documentos que eu havia fotografado. Usei grande parte do dinheiro recebido no divórcio e assinei garantias pessoais para obter um empréstimo. Renato apresentou planilhas, cartas de intenção e supostas mensagens de representantes do Grupo Montenegro. Eu reconheci trechos do estudo encontrado no escritório de Caio e concluí que o projeto era verdadeiro. O lançamento da incorporadora aconteceu num salão elegante do Batel. Renato anunciou torres residenciais, um centro comercial e um hotel. Disse que uma parceria estratégica com um grande grupo nacional seria divulgada em breve. Permaneci no palco ao lado dele, sorrindo para as câmeras, certa de que finalmente mostraria a Caio que havia escolhido o homem certo. Quando um jornalista perguntou qual grupo participaria do projeto, Renato respondeu que um acordo de confidencialidade o impedia de revelar o nome. Naquela noite, ele falou sobre comprar uma cobertura, trocar meu carro e abrir escritórios em outras capitais. Eu me senti vitoriosa. 3 dias depois, recebemos uma notificação do Grupo Montenegro. O documento informava que não existia qualquer parceria, que os terrenos não faziam parte de seus planos e que o material usado para captar investimentos continha páginas adulteradas e assinaturas falsas. Renato afirmou que aquilo era apenas uma estratégia de negociação. Na semana seguinte, bancos suspenderam novos créditos e investidores exigiram explicações. Uma auditoria encontrou transferências para empresas desconhecidas. Na manhã em que os agentes chegaram ao escritório, Renato já havia desaparecido. Levou o dinheiro disponível nas contas, desligou o telefone e deixou dívidas e garantias registradas em meu nome. Eu o procurei em hotéis e escritórios, até descobrir que mantinha outro relacionamento em São Paulo e havia prometido uma sociedade semelhante a outra mulher. Renato nunca me enxergou como companheira, eu era apenas uma passagem para o patrimônio de Caio. Desesperada, procurei Bianca. Há quanto tempo Caio sabia? Perguntei. Ele confirmou a traição meses antes do divórcio, respondeu Bianca. Por que não me confrontou? Porque ainda esperava que você dissesse a verdade por vontade própria. Depois que percebeu que estava retirando documentos do escritório, precisou proteger a empresa. Apontei para as cópias do estudo sobre os terrenos. Ele deixou aquilo para que eu encontrasse. Ele deixou um relatório técnico descartado, cheio de avisos de que o projeto era inviável e não estava autorizado, explicou. Renato removeu os avisos, falsificou páginas e vendeu uma parceria inexistente. Caio não o obrigou a fazer nada. Você também poderia ter parado quando percebeu que estava invadindo a privacidade do seu marido. Minha raiva surgiu antes da vergonha. Meu irmão tentou salvar o casamento durante meses. Se quisesse destruir você, teria divulgado as mensagens e as fotografias, mas não fez isso. Você foi infiel, repassou informações privadas e assinou contratos sem verificá-los.
Mas não havia prova de que soubesse das falsificações ou do desvio do dinheiro. Enquanto eu o chamava de frio e vingativo, Caio impedia que meus erros fossem tratados como se eu tivesse planejado o esquema. Minha colaboração e a ausência de conhecimento técnico sobre a fraude evitaram uma acusação criminal mais grave, mas não apagaram as dívidas que eu havia garantido pessoalmente. Antigos clientes pararam de atender minhas ligações, e pessoas que antes me recebiam em festas passaram a fingir que não me conheciam. Todas as explicações que eu usará para justificar a traição pareciam absurdas quando pronunciadas em voz alta. Alguns meses depois, o Grupo Montenegro adquiriu os créditos e as áreas abandonadas pela incorporadora. Como meu nome ainda constava na sociedade, fui convocada para uma reunião. Entrei esperando encontrar apenas advogados, mas Caio estava na cabeceira da mesa ao lado de Bianca e Otávio. Era a primeira vez que ficávamos frente a frente desde o divórcio. Ele parecia diferente, não pelas roupas ou pelo relógio, mas pela forma como todos aguardavam sua palavra. Por que comprou essas dívidas? Perguntei. Caio abriu uma pasta. Porque 43 funcionários não receberam salários e várias famílias investiram suas economias acreditando nos documentos apresentados por Renato. O grupo vai concluir um acordo com os credores, devolver parte do dinheiro e desenvolver um projeto de habitação acessível nas áreas que puderem ser regularizadas. E eu? Perguntei. O que pretende fazer comigo? Ele deslizou um documento sobre a mesa. O grupo havia negociado com os credores civis para reduzir minha responsabilidade. Eu transferiria minha participação sem valor, entregaria todos os registros que possuía e pagaria apenas uma parte das garantias pessoais dentro de um plano que não me deixaria sem condições de sobreviver. Não era perdão completo, mas era mais generoso do que eu esperava. Mesmo assim, minha amargura falou primeiro. Então esta é a sua vingança. Fazer com que eu assine diante de você e reconheça que perdi tudo. Caio permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Minha vingança, como você chama, foi decidir que suas escolhas não destruiriam o que meu pai construiu, nem as pessoas que dependem desta empresa. Você dizia que eu não possuía nada porque não via carros caros ou roupas famosas. Mas você tinha um marido que a amava, uma casa construída com honestidade, uma carreira e alguém que comemorava suas conquistas. Eu também perdi um casamento que queria preservar, mas não permiti que a traição destruísse minha palavra, meu trabalho ou minha dignidade. Você planejou tudo, murmurei. Planejei me proteger, respondeu. As falsificações, os empréstimos e o desvio foram decisões de Renato. Invadir meu escritório e entregar documentos foi uma decisão sua. Não criei essas escolhas. Assinei o acordo com as mãos trêmulas. Antes de eu sair, Caio entregou-me um pequeno envelope. Dentro estava a aliança que eu havia deixado sobre a pia na última noite em nossa casa. Havia também um bilhete. Você disse que eu terminaria sem nada. Eu fiquei com minha palavra, meu trabalho e minha dignidade. Espero que um dia descubra o que ainda pode salvar dentro de você. Chorei no elevador até sentir dificuldade para respirar. Naquela noite, abri uma caixa com fotografias do casamento. Numa delas, Caio e eu estávamos sentados na carroceria da caminhonete, segurando copos de café. Naquela imagem, meu sorriso parecia mais verdadeiro do que em qualquer fotografia tirada ao lado de Renato. Eu é que passei a considerar pequeno tudo o que não vinha acompanhado de ostentação. O Grupo Montenegro restaurou prédios abandonados no centro histórico, financiou pequenos comerciantes e criou um programa de formação profissional para jovens de bairros periféricos. Durante uma entrevista, um repórter perguntou por que ele assumirá um projeto relacionado a uma experiência pessoal tão dolorosa. Caio respondeu: uma decisão desonesta não precisa condenar todos que estavam ao redor. Liderar significa impedir que os inocentes paguem pelos erros de quem teve poder para escolher. Li aquela frase várias vezes. A consequência mais dolorosa foi perceber que ele continuava sendo o homem íntegro que eu havia desprezado, enquanto eu precisava reconstruir tudo aquilo que permitirá desaparecer dentro de mim. Depois de meses procurando emprego, consegui uma vaga numa pequena imobiliária no bairro Portão. No início, senti aquilo como humilhação. Depois comecei a escutar as histórias dos clientes. Aos poucos, recordei por que havia escolhido aquela profissão. Não era para frequentar salões luxuosos, mas para ajudar pessoas a encontrar um lar. Comecei a mudar, não porque esperasse recuperar Caio, mas porque finalmente entendi quanto de mim havia perdido antes mesmo do divórcio. Passei a chegar cedo, estudar cada imóvel e tratar todos os clientes com a atenção que antes reservava apenas aos ricos.
Certa tarde, ajudei uma mãe e duas crianças a encontrar um apartamento perto da escola. Quando ela recebeu as chaves, chorou e me abraçou. Voltei para casa pensando em quantos momentos verdadeiros eu havia ignorado enquanto corria atrás de convites e aparências. Quase um ano depois, Renato foi encontrado no interior de São Paulo. Ele tentava negociar um acordo de colaboração com as autoridades e me telefonou usando o aparelho de outra pessoa. Disse que poderia diminuir minha participação em algumas declarações se eu convencesse Caio a ajudá-lo. Você nunca me amou, falei. Renato soltou uma risada curta. Amor não paga contas, Lívia. E você também estava comigo porque queria uma vida maior. A frase foi cruel, mas continha uma parte da verdade. Eu não estivera com ele somente por amor. Estivera porque desejava o mundo que ele fingia representar. Desliguei, guardei a gravação e a entreguei às autoridades. Foi uma das primeiras decisões corretas que tomei sem calcular o que receberia em troca. Na primavera seguinte, caminhei pelo Largo da Ordem depois de visitar um cliente. Do outro lado da rua, vi a velha caminhonete estacionada. Caio saiu do café carregando uma pasta de projetos e me reconheceu imediatamente. Caio aproximou-se e perguntou: Você está bem? Estou aprendendo a ficar, respondi. Preciso pedir desculpas. Não pelo dinheiro, pelo carro diante do fórum ou pelo sobrenome que nunca procurei conhecer. Preciso pedir desculpas porque você esteve ao meu lado durante 14 anos e eu transformei sua bondade em motivo de vergonha. Traí você, invadi seu escritório, entreguei informações a Renato e ainda tentei culpá-lo pelas consequências. Só queria que soubesse que agora compreendo. Caio olhou para a rua por alguns instantes. Eu perdoei você, Lívia. Uma esperança involuntária surgiu dentro de mim. Então ele continuou. Mas perdão não significa reconstrução. Posso deixar de carregar raiva sem entregar novamente a alguém uma confiança que levou anos para nascer e poucos meses para ser destruída. Baixei os olhos. Você ainda me ama? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Eu amo a mulher com quem construí os primeiros anos da minha vida. Ela existiu e foi importante. Mas a pessoa que você se tornou tomou decisões que mudaram nosso caminho. Talvez esteja encontrando uma versão melhor de si mesma agora, e sinceramente espero que encontre. Só não posso ser a recompensa dessa mudança. Aquelas palavras encerraram qualquer esperança que eu ainda guardava. Caio não precisava me humilhar. Bastava mostrar que havia aprendido a viver sem minha presença. A chegada do Maybach diante do fórum foi planejada? Perguntei, tentando sorrir apesar das lágrimas. Pela primeira vez, ele sorriu. Meu tio queria me buscar em casa. Pedi que fosse ao fórum. Então queria que eu visse. Principalmente que Renato visse, respondeu. Precisava descobrir se ele permaneceria ao seu lado depois de perceber que você não teria acesso ao patrimônio. E queria me ensinar uma lição. Queria que entendesse que nunca foi a falta de dinheiro que nos separou. Então o que nos separou? Caio me encarou com tristeza, não com raiva. A falta de respeito. Não havia resposta possível. Ficamos em silêncio enquanto as pessoas passavam e o aroma de café se espalhava pela calçada. Antes de partir, tocou levemente meu ombro. Cuide-se, Lívia. Você também. Ele atravessou a rua, entrou na velha caminhonete e foi embora. Poderia ter usado motoristas, seguranças e automóveis importados, mas continuava dirigindo o veículo que carregava a história de quem era. Naquele momento, compreendi que sua maior riqueza nunca estivera nas empresas, nos imóveis ou no sobrenome Montenegro, mas na capacidade de permanecer fiel aos próprios valores. Eu não perderá meu marido porque ele era simples demais. Perderá porque me tornei superficial demais para reconhecer a força existente naquela simplicidade. Fui enganada pela minha própria ambição, pela necessidade de impressionar desconhecidos e pela crença de que felicidade podia ser medida pelo preço de um carro ou pelo tamanho de uma conta bancária. Dinheiro pode ser recuperado, uma carreira pode ser reconstruída e uma casa pode ser comprada novamente. A confiança, porém, nem sempre volta quando é destruída. Alguns anos depois, soube que ele iniciou um relacionamento com Helena Duarte, uma arquiteta dos projetos sociais da empresa. Não senti raiva, apenas tristeza. Quanto a mim, continuei trabalhando e pagando minhas dívidas. Também acredito que as pessoas podem mudar, mas aprendi que mudar não nos dá o direito de exigir que aqueles que ferimos retornem. Algumas segundas oportunidades não servem para recuperar o passado, servem para impedir que repitamos os mesmos erros. Hoje compreendo que ele revelava quem era todos os dias,
em cada café preparado, promessa cumprida e gesto de respeito. Eu é que procurava a riqueza nos lugares errados. Quando finalmente descobri o tamanho de sua fortuna, já havia perdido a única parte dela que realmente poderia ter sido minha: o amor e a confiança daquele homem. Essa foi a vingança silenciosa de meu marido e a lição mais dolorosa da minha vida. Agora quero conhecer sua opinião. Você acredita que Caio agiu corretamente ao proteger a empresa e permitir que eu enfrentasse as consequências das minhas escolhas? Ou acha que deveria ter me confrontado assim que descobriu a traição? Se esta história fez você refletir, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa valorizar quem está ao seu lado e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de traição, arrependimento, justiça e recomeço. Até a próxima história.